Vencendo o desespero. O texto está inspirado no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26, do verso 36 ao 46. Acabamos de discorrer o texto, um texto tão precioso e profundo. E é muito bom, um texto fácil de ser entendido, mas é importantíssimo a gente analisar o contexto do que vem antes e do que vem depois. Esse texto, ele mostra um momento chegado que mudaria a história da humanidade. O justo, o príncipe da paz, seria torturado, humilhado e crucificado. Esse era o momento que antecedia a Jesus indo à cruz, morrer por toda a humanidade. Mas antes de Jesus chegar na cruz, algo surge e acontece, que é exatamente o que o texto relata, que é um acontecimento aos olhos humanos tão difícil de ser assimilado. Jesus está em um lugar onde ele sofreria um desespero, sofreria uma angústia na sua alma. O texto relata bem que Jesus estava ali e estava sofrendo por estar ali. Como assim, pastor, Jesus sofrendo? Porque Jesus, ele é 100% homem também. Jesus, ele era 100% Deus, mas tinha a sua humanidade. E naquela noite estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Assim como eu e você, talvez. Passamos na nossa jornada de vida por momentos difíceis, por situações em que a gente não esperava, que gera dor, que gera angústia na nossa alma, que gera desespero, que gera situações difíceis de ser assimilada. Aqui no texto, o próprio Jesus declarou que estava enfrentando uma angústia enorme. Tudo isso porque Jesus estava prestes a tomar o cálice amargo que lhe foi proposto. E por esse motivo, em sua oração, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Verso 39. O cálice não era uma taça como eu e você imaginamos aqui, bebemos. O cálice era o furor da ira divina, que seria derramado sobre ele por causa do pecado que tomou sobre si. O cálice era o furor divino sobre Jesus. Que na verdade esse cálice era para eu e você tomar. Mas ele escolheu tomar por mim e por você. Ele escolheu sofrer ali no Getsêmani por mim e por você. Naquele lugar Jesus venceu a cruz. Jesus não venceu a cruz na cruz. Jesus venceu a cruz ali no Getsêmani. Naquele lugar ele tomou sobre ele as nossas dores. Ele tomou sobre ele as nossas feridas. Ele tomou sobre ele as nossas enfermidades. E sabe, queridos, em dias passados, a gente pegou essa gripe, a minha casa. E Deus ministrou tanto sobre esse contexto de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que ele trouxe, a dor, estava trazendo paz para mim e para você. A minha casa estava sofrendo durante alguns dias por essa gripe, né? Que derrubou, que gera dor. Eu senti tanta dor nas minhas juntas. Mas quando eu vi a minha casa, a minha família sofrendo, para mim não existia mais dor. Eu tive que me levantar e eu tive que ajudá-los. Eu tive que durante a madrugada pegar o meu menino que vomitava constantemente. Eu tive que cuidar da minha esposa porque ela estava debilitadíssima. Então onde estava a minha dor? E aí Jesus na hora falou, assim foi Jesus, sabe, sobre as suas dores, porque ali no Getsêmani ele sofreu, sentiu dor, mas ele teve que deixar a sua dor de lado, pensando em que a sua dor geraria alegria e paz e cura na direção de muitas pessoas. Assim Jesus sofreu ali, aquele momento extremamente decisivo para a história da redenção do ser humano. Jesus foi até o Getsêmani. E Getsêmani, essa palavra é derivada do termo aramaico Gad Shemen, que significa prensa de azeite, local de esmagamento para extrair o melhor. Getsêmani é um lugar de prensa, é um lugar de se extrair o melhor. Fazendo um paralelo com o significado da palavra Getsêmani, é possível dizer, em um certo sentido, que Jesus ele foi prensado naquele lugar pelo Pai. Ele foi ali para ser extraído o melhor dele. E a agonia de Jesus no jardim de Getsêmani foi tão grande que a Bíblia relata que ele suou sangue. E cientificamente falando é possível, dentro de uma angústia profunda da alma do ser humano, ao nível de que o suor é misturado por partículas de sangue.
Assim Jesus estava ali sofrendo. Mas veja, porque Jesus ele escolheu levar consigo 3 discípulos, os mais próximos, que era Pedro, Tiago e João, para ir ao lugar mais reservado. Um convite para participar com ele desta poderosa lição. O que Jesus queria? Ensinar os discípulos a vencer o desespero, ensinar aqueles homens a vencer as dores, ensinar aqueles homens a vencer a angústia, ensinar aqueles homens a nos dias mais difíceis, mais tenebrosos, ele poder aprender as lições que vão tirar ele daquele lugar. O que Jesus quer hoje comigo e você? Ensinar as mesmas lições. Jesus chama para perto. O texto começa dizendo que alguns discípulos ficaram distantes, mas os 3 foram com Jesus para aquele lugar. Sabe por quê? Porque uns Jesus chama para só ver, outros Jesus chama para participar do milagre. E eu tenho certeza que ele chama o teu nome, não para você ficar vendo. Jesus não quer que você fique sentado e vendo ele trabalhar. Jesus quer chamar você para trabalhar com ele nessa geração. Quantas pessoas não podem ser ajudadas por você? Quantas pessoas ao seu redor não estão vivendo um desespero num tempo como esse? Em que os sinais estão aí, as notícias são só difíceis, a mídia só fala de tragédia, a mídia só fala de coisas trágicas. Isso é um sinal de que Jesus está voltando. E as pessoas entram em desespero por isso, por não saber assimilar. Mas Jesus quer te dar as ferramentas que você precisa para ajudar muita gente ao seu redor. Desespero, essa palavra é um estado profundo de desânimo. Porque a gente acha que desespero é loucura. Quando a gente vê uma pessoa desesperada, quando ela está louca, está rasgando as roupas, está com o cabelo lá para cima, está rasgando dinheiro, não. Desespero é um estado profundo de desânimo. Sabe quando você está desanimado, é um desespero que está instalado na sua alma. Um desânimo profundo de alguém que se sente incapaz de uma ação, que julga a situação sem saída. Isso é desespero. Todas as vezes que eu e você enfrentarmos a dificuldade nessa jornada de vida, que a gente achar que não tem saída, que a gente é tomado por uma incapacidade de agir, logo de imediato vai vir um desânimo profundo e com ele vem um desespero na alma, uma angústia, um sentimento de apertar. Talvez você saiba o que eu estou dizendo, amém? Talvez você já viveu isso, ou está vivendo isso. O fato é que Jesus naquele dia viveu exatamente isso, mas ali Jesus venceu. Uau! Você pode dar glória a Deus por isso? Porque ali Jesus venceu para nos ensinar a vencer também. A Bíblia diz que Jesus abriu o coração para os discípulos. É incrível ver isso. Como Jesus foi verdadeiro com os seus discípulos. Ele chegou ali e disse aos discípulos: olha, a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Isso foi palavras de Jesus. Você diz, mas Jesus, pastor? Sim, o próprio Jesus estava dizendo que a alma estava tão triste, estava sentindo um aperto tão profundo ao ponto de ele morrer. A tristeza que estou sentindo é tão grande, em outras palavras. Jesus poderia ter dito aos 3 ali: não, estou bem, está tudo sob controle. Mas não, Jesus abriu o coração dizendo: olha, eu não estou bem, eu estou sentindo a minha alma apertada, eu estou sentindo uma angústia profunda. Isso nos ensina, queridos, a sermos verdadeiros. Porque às vezes a gente quer esconder, às vezes a gente não quer abrir o nosso coração para pessoas. Sabe, a igreja do Senhor, essa igreja tem uma ferramenta preciosa, que são nossos grupos famílias, nossas células. Elas são para isso, para você poder abrir o seu coração, para você poder dizer: olha, estou precisando de ajuda, eu estou sofrendo, eu estou assim, assado. A igreja é família, para ajudar um ao outro. Aqui é nítido Jesus no lado humano dele. No Getsemane, Jesus mostrou o seu lado humano e ensinou como nós podemos enfrentar as maiores dificuldades. Com o sofrimento de Jesus no Getsemane, nós aprendemos, sabe, lições como, por exemplo, o valor da honestidade. Jesus ali, ele é honesto com os discípulos, ele é honesto consigo mesmo. E o valor da honestidade é incrível, como atrai os céus à nossa direção. Ali a gente pode aprender também lições como o poder da oração, como, por exemplo, a importância da vontade de Deus na nossa vida, porque ali ele diz: a minha vontade seria não beber esse cálice, mas que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes Deus te leva a lugar de prensas como esse. Às vezes Deus vai te levar a lugares onde vai ter que extrair o teu melhor. Só extrai o melhor na prensa.
Mas nunca esqueça que a importância da vontade de Deus na sua vida sempre vai prevalecer a sua vontade. E talvez está doendo hoje, mas tenha certeza que Ele vai te dar vitória para você celebrar amanhã. Talvez os céus estão fechados hoje, mas tenha certeza que amanhã o sol vai renascer. Talvez o choro dure a noite toda, mas tenha certeza que a alegria ela vem ao amanhecer. Então descanse o teu coração, porque o Senhor está com você. Amém? Quais são as lições que a gente precisa tirar desse texto? Para vencer o desespero. A primeira delas, o texto, verso 38, diz que Jesus olha para os discípulos e ficai aqui, vigiai comigo. O que Jesus queria que os discípulos fizessem? Vigiai comigo. Então Jesus estava ensinando uma lição para vencer a angústia e o desespero, que é vigilância. Vigilância. Vigiar o estado de prontidão, é manter-se alerta, é não estar distraído. Sabe, queridos, Jesus sabia bem que diante da declaração dos discípulos, eles precisavam vigiar para não falhar e não errar. O que foi que os discípulos disseram momentos antes? Os discípulos disseram momentos antes que na ceia, quando Jesus começa a dizer que estaria indo ser sacrificado, estaria indo ser preso, os discípulos dizem, mestre, nós estaremos contigo todo o tempo. Mas Jesus disse, vocês não sabem o cálice que eu vou tomar. Não importa, nós tomaremos juntos. Mas você não sabe o que eu vou sofrer. Não importa, nós sofreremos juntos. O texto diz que Pedro disse isso, mas todos os demais discípulos disseram a mesma coisa. Até a morte nós vamos convosco. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Antes que o galho cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse, jamais, mestre, eu estarei com você. Instantes depois, Jesus está lá dizendo ao próprio Pedro, vigie. O que é isso? Jesus está dizendo, você lembra da sua declaração? Então você precisa estar vigilante para não falhar nela. Quantas vezes a gente não fala uma coisa e faz outra? Quantas vezes a gente não dá uma declaração aqui, querido, aqui nesse ambiente, e quando sai por essas portas, ou amanhã de manhã, a gente age totalmente diferente? Quantas vezes você não já disse ao Senhor nas suas orações, na sua intimidade, nos momentos mais difíceis, você de joelhos chorando, dizendo, Jesus, a minha vida é tua, eu só vou viver para te glorificar. Depois que a dor passa, você esqueceu. Quantas vezes você nos disse, pastor, conte comigo para o que precisar, hashtag estamos juntos. Mas na hora que a gente precisa, você não condiz com o que você disse. Essa era a cena. Os discípulos tinham dito, nós estamos juntos, Jesus, até a morte. Mas na hora da prensa, os discípulos estavam como? Dormindo. Jesus disse, vigiem. Vocês precisam estar vigilantes com aquilo que vocês declararam. Essa foi a orientação de Jesus como a primeira lição para vencermos o desespero, para vencermos a tentação. Jesus está dizendo, ei, mantenha a frequência. Mantenha a frequência daquilo que vocês falam. Mantenha a frequência daquilo que vocês agem. Mantenha essa frequência, não mudem. Vigiar significa ficar atento. Diga assim, vigiar é ficar atento. Mas não é atento à vida do outro. Não é atento às redes sociais. Não é atento à mídia, da TV, do rádio. É atento à voz de Deus. Vigiar é estar atento à voz de Deus para você. Vigiar é você estar atento à voz de Deus para você. Porque até nos momentos de prensa Deus fala. Até nos momentos de crise Deus fala. Até nos momentos difíceis Deus está lá. Deus fala em todas as coisas. Deus fala nos detalhes. Para quem está atento vê Deus em tudo. Mas para quem está dormindo, não vê Deus em nada. Eu não sei qual é a sua frequência hoje, mas eu sei, talvez, como você vai sair daqui. Nós precisamos estar vigilantes. Porque o inimigo da alma, ele não brinca. E ele está sempre procurando maneiras de nos distrair. Sabe o que o inimigo quer mais? Distrair a sua vigilância. Tirar a sua atenção. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigilantes.
Porque o diabo, inimigo da vossa alma, anda ao seu redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sabe o que ele quer? Devorar. Não tenha medo não. Porque a orientação bíblica é vigie. Esteja atento. Esteja atento ao lugar certo. Você pode dizer isso à pessoa que está aí pertinho de você? Escolhe alguém que você queira, diga assim: esteja atento à voz de Deus. Por quê? Porque os ataques, as tentações podem surgir quando menos esperamos. É quando nós baixamos a guarda. É quando nós deixamos de vigiar. Nós ficamos vulneráveis aos ataques. A grande tentação dos discípulos naquele momento era negar Cristo sob a influência do medo. Jesus estava dizendo: ei, vai ser prensado, vai ser angustiante, eu não estarei mais com vocês. Então vocês precisam manter firmes a declaração: não neguem. Sabe, queridos, é como eu estou dizendo. Às vezes aqui a gente declara algo, mas basta chegar em casa, a gente nega aquilo que a gente declarou. Não com palavras talvez, mas com atitudes. Sabe, os discípulos estavam ali. Jesus disse: vamos conosco. Pedro e Tiago disse: vamos. Pedro, Tiago e João: vamos, a gente está junto. Vamos sim, Jesus, a gente está com o Senhor até a morte. Jesus disse: então fica aqui comigo, vigia um pouquinho, que eu vou orar. A declaração foi: nós estamos juntos. Mas a atitude foi: nós estamos cansados, vamos dormir. A declaração foi: conta comigo, eu estou lá. Mas a atitude foi: não, eu prefiro ficar em casa dormindo. A declaração foi: vamos todo mundo para a rua evangelizar. Mas a atitude foi: não está chovendo, deixa eu ficar aqui debaixo do meu lençol. Às vezes a gente declara algo e a gente nega aquilo que a gente declarou. Você está comigo, amém? Faz sentido para você? Vigiar a conduta seria o melhor a fazer. Sabe, a Bíblia nos orienta assim. Abra comigo, por favor, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler a Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo 10. Abra aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13. A Bíblia diz assim: assim aquele que julga estar de pé, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Aquele que se julga estar firme, aquele que se julga estar de pé, vigie para que não venha a cair amanhã. Aquele que declara algo com a sua boca, vigie para que o seu comportamento não seja diferente amanhã. Aí o texto diz: cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos os homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que você possa vencer todo desânimo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aqui no texto Jesus diz aos discípulos: em verdade te digo, hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você me negará. Mas ele diz com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, Jesus. E da mesma maneira diziam todos os discípulos. Está lá registrado na Bíblia. Mas não vigiaram. Sabe o que é algo importante de vigiar? É que a gente reconhece as fraquezas. É sendo vigilante que a gente consegue encontrar os lugares mais frágeis da nossa alma. E por exemplo, para uns, vigiar pode ser simplesmente o fato de não ficar na frente do computador sozinho. Para outros não tem problema nenhum. Para uns, vigiar pode ser simplesmente o fato de não passar na área de guloseimas do supermercado. Prefiro não passar por lá. Para outros não tem problema nenhum de passar lá. Para uns, vigiar
Pode ser simplesmente o fato de não sentar na roda de conversas que não deve, porque vai cair. Para outros não tem problema nenhum. Eu conheci uma jovem que a gente passou um processo discipulado com ela, não aqui, mas em outro tempo, em que essa jovem ela tinha uma fraqueza na questão de compras. Ela não conseguia ver o nome promoção. Era uma tentação. Toda promoção era tentação para ela. Ela não se aguentava, era incrível, mas era verdade. Que ela dizia mais forte que eu, mas quando eu vejo o nome promoção, eu dizia, mas você não precisa disso, comprar, que você já tem. Mas ela dizia, o nome promoção é a minha tentação, eu não aguento, eu tenho. Aí ela ia e comprava. Eu dizia, então faz o seguinte, na semana de liquida shopping, não vai no shopping. Isso é vigiar, é ou não é? Amém? Se você não aguenta algo, vigie, saia de perto, fuja. Isso é vigiar. Não, mas eu sou forte o suficiente, é nada. Porque Paulo diz, se você se julga forte, cuide, vigie, para que você não venha cair. Amém? Qual a dificuldade dos discípulos ali? Permanecer acordados, enquanto Jesus perseverava em oração. Permanecer firmes, enquanto Jesus estava orando. Isso é um bom exemplo, enquanto o ser humano é incapaz de fazer a vontade de Deus na carne, mesmo jurando fazê-la. Dá um exemplo claro aqui. Os discípulos disserem, nós estamos juntos até a morte, mas na carne não conseguiam obedecer aquilo que tinham dito. Isso é sério, querido. Mas se quer vencer isso, você precisa ser mais vigilante, precisa estar mais atento à voz de Deus, precisa estar na frequência em que Jesus estava, precisa estar o tempo todo sensível ao Espírito do Senhor. A Bíblia diz que você deve aplicar a vigilância na sua direção. Quando Paulo recomenda à igreja de Coríntios sobre vigiar, ele diz, vocês precisam permanecer firmes na fé. Vocês precisam se portar corajosamente. Vocês precisam ser fortes o suficiente, fazer tudo com amor. Quer um conselho hoje? Tome uma postura diferente. Mas eu já entreguei a minha vida a Jesus. Sim, o seu espírito está pronto, mas a carne é fraca, como disse Jesus. A carne é fraca para quê, pastor? A carne é fraca para exatamente você fazer diferente daquilo que você falou. Que tal hoje você vigiar mais a sua conduta? Diga assim hoje. Diga hoje, eu decido vigiar mais a minha própria conduta. Amém? Para um pouquinho de vigiar a conduta do outro. Começa a vigiar mais a sua conduta. Vai dar certo. Jesus vai te dar a força que você precisa para vencer aquilo que está te vencendo. Você pode dar um amém para isso, para ele? Qual é a segunda lição que a gente aprende nesse texto? Verso 39, Jesus dizia, adiantando-se um pouco, prostrou-se com rosto e terra e orou. Você quer um segredo para vencer o desespero da sua alma? Oração. Aqui Jesus demonstra o poder da oração sobre as nossas emoções. Sabe, eu quero te dar um conselho se você é emocional demais. Começa a orar mais. Quer dominar suas emoções? É a oração. Quer ajustar sua alma? É a oração. Quer deixar a ansiedade de lado? Comece a orar mais. Nós estamos no meio de uma geração em que a indústria farmacêutica tem faturado milhões. Pense numa geração mais doente na alma, é essa que nós convivemos. É a geração do Rivotril, do Captopril, do Bombril, do não sei o que do Pril. É a geração de mais remédio para a ansiedade, para a angústia, para a perturbação na alma. Faz sentido ou não? Do chá de camomila, dá o chá de não sei o que lá.
tudo para acalmar a minha ansiedade. Aqui está o segredo. O que Jesus disse aos discípulos? A minha alma está profundamente angustiada ao ponto de eu morrer. O que ele foi fazer? Orar. Que tal você experimentar essa ferramenta? Mas não sou eu que estou, é o meu irmão dentro de casa, é o meu amigo. Começa a orar por ele e por ela. Oração tem poder para tranquilizar as emoções. Oração tem poder para colocar a sua angústia e ansiedade no lugar certo. Oração tem poder para colocar suas preocupações no lugar certo. Só que a gente é o seguinte: nós somos silenciosos. Depois que eu estou lá, aí é que eu vou lembrar de orar. Que tal você começar a orar antes? Jesus ensinou assim, quando ele falou sobre oração. Porque o fato que quando oramos, nós colocamos a nossa vida diante de Deus, para sermos guiados por Ele. A oração muda muito mais você do que a Deus. Porque a gente fica pensando, a oração vai mudar a mão de Deus. Deus estava com a mão aqui para pegar essa taça. Eu comecei a orar, e Deus disse, não, vai mudar agora, eu vou. Pode mudar? Pode. Mas a oração muda mais você do que a Deus. Eu não sei quanto você tem orado, mas que tal você se inspirar nos homens da Bíblia? Daniel orava 3 vezes por dia. Paulo orava 7 vezes por dia. Quantas vezes por dia você ora? Quantos minutos das 24 horas do dia você ora? Vamos investir mais nessa ferramenta para vencer o desespero. E para ajudar pessoas a vencerem também. A oração nos ajuda a dominar a carne e ativar o espírito. Diga assim: a oração me ajuda a dominar a carne e ativar o espírito. Jesus ensinou isso em Mateus 6,13. Quando ele estava ensinando sobre oração, ele disse: não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração tem esse poder, querido, nos fazer entender que não lutamos sozinhos. A força vem de Deus. Ei, escute, a força não é sua, a força vem de Deus. A força não é sua, a força vem de Deus. A força não está em você que ora, a força está naquele que responde a sua oração. Mas eu estou angustiado, pastor. Eu estou tão angustiado que eu não consigo orar. Mais angustiado que Jesus no Getsemane? Não tem. Você está suando sangue? Então nem me venha com essa conversinha. Eu estou tão perturbado que eu nem me lembrei de orar. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Não sei se você lembra de 1 Samuel, mas fala da história de uma mulher chamada Ana. E a Bíblia diz que Ana estava angustiada na sua alma. E o que é que Ana foi fazer? Orar no templo. Diz essa pessoa assim, a tua desculpa caiu por terra hoje. Então começa a orar, crente. Começa a orar, crente. Começa a orar, crente. Começa a orar, crente. Que você vai ver as coisas tranquilizar a sua direção. Com a alma amargurada, Ana foi orar. Por que Ana estava com a alma amargurada? Porque Penina estava lá o tempo todo. Eu tenho e tu não tem. Eu tenho e tu não tem. Eu tenho e tu não tem. Pensa numa coisa que gera mais angústia, a comparação. A geração da comparação está aí. Olha para a rede social e se compara. Minha família não é tão feliz como a família de fulana. Você não tem que se comparar com ninguém. E nem deixar que ninguém te compare a alguém. Eu sei, talvez foi a sua... Eu vivia assim dentro da minha casa, sabe? Havia uma comparação, eu e meu irmão. Mas isso deixou tanta marca em mim, que hoje eu sei lidar com isso. Comparação é a arma que o diabo usa para angustiar a sua alma e perturbar você. Mas mesmo na amargura e na angústia, ore.
Ore, amém? Oração é a sua arma para vencer o desespero. O desespero geralmente, querido, se manifesta em momentos de estresse, de pânico extremo. Quando a situação parece não ter mais saída, aí a gente entra no desespero, um estado emocional de extrema tensão, ansiedade e medo. Aí a pessoa mergulha nesse estado, não consegue mais sair com facilidade, pois ela começa só a olhar para as coisas negativas ao seu redor. E aí isso contribui para que ela esteja sempre para baixo, sempre em depressão. Eu estou na deprê, eu só quero saber de chorar. Para com isso, decida mudar isso hoje. Decida começar a vigiar, estar mais atento ao que Deus está falando, e decida começar a orar mais. Sabe qual é a saída? Busque com mais intensidade ao Senhor. Mas eu oro, pastor. Você ora? Oro. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Mas aí à tarde você diz: ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém me estende a mão, ninguém olha para mim. Quantas pessoas não vivem assim? Pela manhã é Pai Nosso, mas durante o dia todo é como se não tivesse pai nenhum. Pela manhã, Pai Nosso, me ajuda. Durante o dia, eu sou órfão. Porque a sua boca declara: Pai, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que está atento, eu tenho um Pai que me ajuda, eu tenho um Pai que me provê, eu tenho um Pai que me sustenta, eu tenho um Pai que me livra, eu tenho um Pai que me cura, eu tenho um Pai que me liberta. Mas durante o dia você se comporta como se não tivesse. Pela manhã você declara que é filho, durante o dia você parece que é órfão. Não vai mudar desse jeito, querido. Se você pela manhã diz Pai Nosso, à tarde você tem que dizer Pai Nosso. À noite é Pai Nosso. É o meu Pai agindo na minha direção. É o meu Pai que não me deixa em momento nenhum. É o meu Pai que me sustenta em todos os momentos. Persevere nessa frequência. Persevere na frequência. Já já você vai sair por essas portas. Mas você tem que perseverar na frequência que você está. Não pode ser uma frequência aqui dentro quando você botar o pé na calçada. É outra frequência na sua vida. Sabe, Jesus quer usar muito você nessa geração. Balança essa pessoa assim e diga assim: Jesus quer usar você. Deus quer usar você onde você está. Mas você precisa estar na frequência dele. Diga, você tem que estar na frequência dele. Você está me ouvindo bem aí atrás? Amém? Para mim essa história, querido, ela prova a importância da oração. Jesus orando e se fortalecendo. Os discípulos dormindo e se enfraquecendo. Qual é a frequência que você está? Você está na frequência que você fortalece o teu espírito? Ou você está na frequência que você cada vez mais vai enfraquecendo o seu espírito diante do Senhor? A gente precisa entender algo, que sem a oração diária, sem a interação de Deus na nossa vida, nós não temos nada e não conseguimos nada. Todos nós, todos, quando eu digo todos eu me incluo, todos lutamos contra o viver de acordo com a nossa carne. Todos. Mas quando decidimos fazer da oração uma prioridade, Deus fortalece o nosso espírito e vai nos dar a permissão de superar as limitações da nossa carne. Com quem você está contando hoje? Com a sua carne ou com o seu espírito?
Você tem experimentado o poder de Deus? Ou você tem experimentado a força da carne? Sabe essa tentação que te rodeia? Você só vencerá vigiando e orando. Sabe essa tentação que bate na tua porta todos os dias? Você só vai vencer vigiando e orando. Não tem outra ferramenta. Não adianta cortar laço. Não adianta girar no manto. Diga assim, é simples. É orar e vigiar. É vigiar e orar. E pronto. Uma terceira e última lição. Verso 40 e verso 41, a Bíblia diz que voltando para os discípulos, os achou dormindo. Aí Jesus olha para eles e vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual a lição? Além de vigiar e orar, obedecer. Obedecer a Deus é uma forma de mostrarmos nosso amor a Ele. Quem ama a Deus quer agradá-lo. A obediência agrada a Deus. Porque os seus mandamentos foram criados para mim, para você. A obediência a Deus nos afasta do pecado. Sabe, Jesus diz em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Depois de vigiar e orar, agora Jesus resolve ensinar outra lição: vencer o desespero através da força da obediência. A declaração para os 3 discípulos foi: e mostra a razão de tratarmos com a nossa alma, submetendo a nossa alma à presença de Deus. A orientação de Jesus foi: vigiai e orai. Mas os discípulos estavam... Vamos lá, gente, está comigo? Amém? Você está comigo? Ou você está dormindo como os discípulos? A orientação de Jesus foi: vigie e ore. Os discípulos estavam dormindo. O que eles deviam estar fazendo? Como obediência, eles deveriam estar fazendo o que Jesus disse. Mas eles estavam fazendo o quê? O que era mais confortável para eles. Agora não, peraí. Nessa chuvinha, nesse friozinho eu quero ficar aqui. Não, mas a orientação foi: vá. Não, mas eu prefiro ficar. A orientação foi: faça. Não, mas eu prefiro não fazer. Orar e vigiar era a frequência de Jesus. Dormir era a frequência que os discípulos escolheram. Você está comigo? Amém ou não? Qual era a frequência de Jesus? Eita, Jesus do céu, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Qual era a frequência de Jesus? Vigiar e orar. Qual era a frequência de Jesus? Qual era a frequência dos discípulos? Dormir, vocês sabem. Era assim, mais ou menos isso. Maestro, bota uma frequência aí de alguém que está assim, orando e vigiando. Bota um som aí de alguém que está nessa frequência assim de uma vida de oração e de vigilância. Isso. Bota mais forte, mais forte. Isso aí. Olha a frequência de Jesus, orando e vigiando. Jesus estava aqui, ó, orando e vigiando. Orando e vigiando. Isso. Essa é a frequência de Jesus. Aí, muito bom, mestre. Agora bota a frequência do discípulo que estava dormindo. O discípulo dormindo. Isso. Olha aí a frequência do discípulo. Estavam os 3 lá. 3 figuras. Pedro, Tiago e João. Bota a frequência de Jesus. Jesus aqui do outro lado, ó. A frequência de Jesus. Orando e vigiando. Orando e vigiando. O céu se movendo. Joelho no chão. Céu ativado. Aí do outro lado, a frequência de discípulos.
discípulos. Não é diferente. Você fica rindo. Mas não é diferente. O que Jesus queria com os discípulos? Ei, vocês estão dormindo. O que eu disse a vocês é que vocês têm que estar na minha frequência, orando e vigiando, que vocês vão vencer. Ninguém vence nessa frequência, querido. Bota aí de novo. Quem é que vence nessa frequência, pelo amor de Deus? Aqui. Os discípulos. Os discípulos dormindo. Quem é que vence nessa frequência? Estava lá, sossegando. Aí diz Jesus lá na frequência dele, toda ativada. Porque quem está na frequência de orar e vigiar, está ativo o tempo todo, ativo e vivo. Ah, sim, está vindo? Não, eu estou orando. Está me rodeando? Não, eu estou de pé, vigiando. Eu estou aqui ativo, orando e vigiando, orando e vigiando. Desespero é frequência da alma. Desespero é frequência da alma. Sabe quem mais se desespera? Bota a frequência do discípulo. É quem está aqui na frequência dos discípulos. Eita, já aconteceu, filho. Ninguém me avisou. Ai, fiquei chateado. Ninguém me chamou. Menina, fizeram uma festa e nem me incluíram. Ai, porque fulano. Desespero é para a frequência da alma, querido. Mas é a frequência do espírito. Diga assim, propósito. Bota a frequência do espírito. Aqui não, aqui você está vivendo um propósito. Meu propósito? Meu propósito com Deus é muito maior do que eu. Não tem nada que me desvie do propósito. Não quero saber da minha agenda, eu quero saber de fazer a vontade do meu Pai. Frequência de oração e vigilância. A frequência do espírito. Essa pessoa assim, qual é a duas frequências que você está? Fala sério, fala sério, fala sério. Qual é a frequência que você está hoje? Fala sério. Qual você se identificou? Sabe o convite de Jesus para você hoje é: venha para a frequência do Espírito. Venha para a frequência do Espírito. Venha para a frequência do Espírito. Vigie, ore e obedeça. Vigie, ore e obedeça. Isso. Perceba que Jesus deixou claro os ambientes. Porque ele disse assim: ei, o Espírito está pronto. Mas e a carne? A carne é fraca. Jesus estava dizendo assim: a carne é fraca para você pecar. Não, ele está dizendo: a carne é fraca porque ela te abate, ela te angustia, ela faz você ficar no chão. Mas o Espírito está pronto. Então decida matar sua carne pelo Espírito. Decida romper com a frequência do Espírito e passar a frequência do Espírito. Decida matar a frequência da carne e passar para a frequência do Espírito. Agora paz-me, porque eu sei que você lembra da história em que os discípulos estavam no barco. Porque você pode dizer assim: ah, pastor, é pecado dormir então, que quem gosta de dormir está na frequência da alma? Não é literal. Aqui é espiritual. Porque no texto em que estava no barco os discípulos, no meio da tempestade, Jesus estava dormindo na proa do barco. Sim ou não? Jesus estava lá dormindo e os discípulos angustiados. Bota a frequência dos discípulos aí. No meio da tempestade, os discípulos estavam: ai meu Deus, nós vamos morrer. E agora Pedro? E agora João? Sim. Bota a frequência de Jesus. Jesus estava lá dormindo, mas a frequência de Jesus era: sim, estou dormindo, mas eu estou em oração. Estou dormindo, mas eu estou vigilante. Estou dormindo, mas eu estou pronto para fazer a vontade de Deus. Quando os discípulos despertaram Jesus, ele se levantou e disse: agora mesmo, para vento, para a tempestade, para a onda. Porque Jesus estava na frequência do Espírito. Mas e aqui no Getsemane, quem estava dormindo? Eram os discípulos de Jesus acordados. Eu não sei qual é a frequência que você está hoje, mas eu sei qual é a frequência que você pode sair por essas portas.
com a sua decisão hoje, você pode sair desse lugar e passar a estar no lugar do propósito de Deus na sua vida. A carne é fraca, não use como licenciamento para você errar e falhar. A carne é fraca, não use o pecado como vitamina para dar alimento a ela. A carne é fraca porque a gente se sujeita a não cumprir aquilo que a gente declarou. É por isso que nós precisamos estar na frequência do Espírito. Sabe a última frase para a gente fechar? Se a carne domina, nós estamos no modo sobrevivência. Bota aí a frequência dos discípulos para a gente terminar. Modo sobrevivência. Isso. Modo sobrevivência é quando a carne domina. Você vive só sobrevivendo. Mas quando o Espírito domina, bota aí a frequência de Jesus, aí você vive no modo propósito. O Espírito está dominando. Você vive o propósito de Deus na sua vida. Você vive o propósito de Deus para a sua casa. Você vive o propósito de Deus para a sua geração. Você vive a vontade de Deus sobre você. Está prensado, mas a vontade de Deus é soberana. Está difícil, mas vale a pena. Está sofrido, mas o Senhor é comigo. Você pode aplaudir a Ele? Você pode dar uma glória a Deus a Ele? Fica de pé aí no teu lugar. Em nome de Jesus. Isso, gostei. Isso aí é frequência do Espírito. Amém? Bota a mão no teu coração assim. Diga hoje: eu decido estar na frequência do Espírito. Hoje eu decido. Diga hoje. Mas diga forte: hoje. Não, mais forte: hoje eu decido romper com a frequência da alma e viver na frequência do Espírito. Diga: eu quero os propósitos de Deus na minha vida. Amém? No nome de Jesus.